Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Método do Zero ao Arremate. E nessa aula, nossa aula número 13, a gente vai falar um pouquinho sobre o análise de oportunidades e o cálculo de viabilidade. Essa é uma aula muito importante, não que todas as aulas não sejam, mas é que afinal de contas a gente está construindo conhecimento do básico ao avançado sobre leilões, e agora nós chegamos numa parte bem importante, onde você vai aprender um pouquinho mais, vai receber algumas dicas, algumas orientações aqui da Arca Leilões Consultoria, sobre a questão de você, como você faz uma análise das oportunidades, a questão do que você deve considerar, e a questão dos cálculos de viabilidade. A gente vai disponibilizar também um material bem interessante para você, que é as nossas planilhas, né? A nossa planilha, a gente juntou as três em uma e vai estar disponível para vocês aí, abaixo da aula vai estar disponível o link para download. Então vamos seguindo ao que interessa. Então nessa aula eu vou falar com vocês rapidamente, apresentar algumas ideias de negócio. Vou falar também sobre as melhores oportunidades, né, como que a gente considera elas, e também sobre o cálculo de viabilidade. Então, é sempre algo que as pessoas acabam perguntando muito, se vale a pena, se não vale a pena. Então, você vai calcular, vai colocar na ponta do lápis e vai saber se o que você está investindo realmente de fato vale a pena ou não, e se é aquilo que você está procurando. Então, ideias de negócio. Sobre ideias de negócio, bom parar para pensar e analisar alguns cenários. Eu não sei o que te trouxe aqui. Quem sabe você está buscando um carro para comprar, um carro para o dia a dia, um carro para trabalho, um carro para sua empresa. Quem sabe você está querendo comprar carro em leilão no CNPJ ou querendo comprar casa no CNPJ. Ou quem sabe ainda, né? Você está aqui porque está querendo buscar no leilão formas alternativas de investimento. Afinal de contas, você encontra excelentes oportunidades no ramo dos leilões, seja para a área imobiliária, seja para a área auto, né? Seja para os veículos, seja outros lotes, outros tantos tipos de bens que você acaba encontrando em leilões, né? Então, algumas ideias de negócio. Quem sabe está aí procurando carro, você quer Pô, o que eu vou fazer? Posso comprar carro e fazer o que com esses carros? Você pode revender esses carros, você pode, quem sabe, estar buscando aí um carro para trabalhar como Uber, se aí na sua cidade é uma cidade maior, cidade que tem Uber, quem sabe está procurando carro para trabalhar como Uber. Uma possibilidade, quem sabe, seria você começar a abrir uma franquia de aluguel de carro. Então, quem sabe você quer investir em carro para alugar. Eu só estou aqui lançando ideias. Quem sabe você quer começar a investir em caminhão, quer começar a trabalhar com frete, com transporte, né? Então, eu só estou aqui lançando algumas ideias. Quem sabe, né, uma sugestão, quem sabe você está querendo investir em leilão, não tem muito dinheiro, quer, enfim, procura aí um grupo de investidores. Procura um grupo de investidores, você está recebendo todo o conhecimento aqui. Então, você está recebendo conhecimento sobre como funciona o mundo dos leilões. Procura aí 2, 3 pessoas que você conhece, que você confia. Eles vão entrar com dinheiro, você vai entrar com conhecimento, com a mão de obra. E aí, sei lá, levanta aí R$ 2 mil de cada, R$ 3 mil de cada, R$ 1.000 de cada e começa a investir em leilão. Começa comprando bens mais baratos, depois vai revendendo, vai aumentando, né? Vai aumentando o capital de vocês e até vocês conseguir chegar a um capital bacana e conseguir arrematar e comprar bens aí com maiores avaliações. Então, é só uma dica, algumas dicas que a gente vai soltando aí ao longo do curso, ao longo de algumas conversas que a gente tem em paralelo aí com o pessoal que sempre pergunta sobre leilão, se vale a pena ou não. Então, fica aí a dica para vocês, né? É conselho, caso queiram seguir, caso não queiram, então aí é com cada um. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão das melhores oportunidades e também sobre a questão dos cálculos de viabilidade, aí até algo que nós aqui no Arca Leilões utilizamos muito. Então, para analisar as oportunidades na prática, a gente desenvolveu um macete, né? Um mnemônico chamado O Macete. Muito fácil de lembrar esse mnemônico. Para quem não sabe o que é mnemônico nada mais é que uma técnica de memorização, onde você utiliza uma frase, ou você utiliza uma expressão, alguma coisa que fique fácil de você lembrar e memorizar aquilo ali. Então, para análise de oportunidades, a gente gosta de usar aqui o macete. O que seria cada um desses itens? O seria objetivo, o que você está buscando. M, monitoração. O A seria análise. O C seria o cálculo. E o T, que pode ser 2 coisas. 3 lances lá para o leilão extrajudicial e a tranquilidade para o leilão judicial.
Eu vou explicar isso na prática para você a seguir. Então, lembre-se disso, desse nosso mnemônico que a gente chama aqui no Arca Leilões de o macete. E você vai conseguir, através desse macete aí, analisar muito bem as oportunidades na prática. Então, vamos lá. O que é o objetivo? É o objetivo. Tenha um alvo. Tenha sempre um alvo. O que você quer? Eu quero um carro? Beleza. Eu quero um carro, então eu sei que eu vou investir em carro, não vou ficar olhando casa, não vou ficar perdendo tempo com o edital de casa, porque isso requer tempo, você sabe, provavelmente, né, agora você já está aí perito em leilão, já começou a fazer suas buscas nos sites dos leiloeiros, você sabe que requer tempo ficar garimpando e encontrando boas oportunidades. É claro, para isso, né, para quem quiser, aqui o Arca Leilões, né, dispõe de um serviço onde a gente faz essas pesquisas diariamente, a nossa equipe aqui, e disponibiliza para vocês aí as ótimas oportunidades. Quem quiser, deixa comentado aí embaixo, nos procura no grupo de suporte, entra em contato, que a gente vai disponibilizar esse serviço para vocês aí, que é o nosso grupo chamado Arca Premium. Aí nesse grupo Arca Premium, diariamente, a gente coloca lá as várias oportunidades, as boas oportunidades de negócio avaliadas, né, por nós aqui do Arca Leilões. Mas, enfim... Em outro momento a gente fala mais sobre isso. Então vamos lá. Então o objetivo tenha sempre um alvo. E uma coisa que a gente sempre fala é tenha também mais opções. Lá na aula sobre arrematação, eu acabei falando um pouquinho sobre isso, sobre você ter sempre uma, duas, três cartas na manga. Porque, ou seja, vamos supor que você está procurando um carro para trabalho, você quer um utilitário. Então, mas eu quero um modelo específico, eu quero uma Saveiro. Então eu vou encontrar mais de um leilão onde o lote em questão seja uma Saveiro, e vou monitorar os dois, ou quiçá até um terceiro lote, e passa a acompanhar. Então lembre-se do nosso o macete, a primeira coisa é objetivo, seja direto, o que você está procurando? Eu quero uma casa, eu quero um apartamento, beleza, eu quero afunilar mais ainda essa busca, eu quero que seja em Santa Catarina, eu quero que seja em São Paulo, eu quero que seja no Acre, no Amazonas, enfim... Então, tenha um objetivo. Consequentemente, após você ter um objetivo, você definir o que você quer, você encontrar esse lote que você quer, o bem que você quer, vai para o M, ou macete, vai monitorar o lote. Exatamente, monitorar o lote. O que é monitorar? É você entrar... O leilão vai acontecer daqui a um mês, você começar a monitorar, entra hoje, daqui uma semana entra de novo, nesse meio tempo vai tentando levantar o máximo possível de informação, né? Vai levantando as informações aí e vai monitorando. Ali nesse monitorar, você vai vendo se vai ter gente que vai estar dando lance ou não. Isso seja para o leilão judicial ou para o leilão extrajudicial. Sobre o extrajudicial, eu já acabei falando sobre isso na aula de arrematação, né? Então agora a gente vai focar um pouquinho mais na questão do judicial, mas eu vou falar também sobre o extrajudicial de maneira mais rápida, mas vamos focar aqui no judicial. Então vai começar a monitorar aquele bem, ver se vai aparecer pessoas interessadas ou não, e vai monitorando a outra opção que você tem também. Então, apesar de você ter o alvo, ter o objetivo principal, tenha também alvos secundários. A maioria dos especialistas em leilão, eles nunca vão operar somente com um objetivo, somente com um alvo. Sempre terão alvos secundários, porque se não der certo aquela primeira opção, a gente tem uma segunda opção. Mas é claro, uma segunda, uma terceira, mas todas elas muito bem analisadas. Então, beleza, eu já tenho o objetivo, estou monitorando o que eu quero, agora eu vou analisar. Então, você vai verificar, você vai analisar as informações. O que é isso? Vai ler o edital, vai ver bem certinho as informações que constam lá, quem que é o depositário, as características do bem, a situação que ela está, os laudos que tem, as fotos, os vídeos, enfim, todas as informações necessárias que você tem para que você possa fazer uma análise completa se é viável, se não é viável. Vai fazer contato com o leiloeiro, se necessário for. Na dúvida, faz contato com o leiloeiro, eles estão lá para te auxiliar. Afinal de contas, é do interesse deles, é do interesse dos leiloeiros, é do interesse do leiloeiro que você compre, porque assim ele vai ter, então, vai receber, né, a parte dele, a comissão dele. E como a gente, né, se deparou, e você deve estar se deparando aí ao longo das suas pesquisas, com vários lotes que o bem não é arrematado. Então, para o leiloeiro é frustrante também um lote onde não tem ninguém interessado, porque ele também não é interessante porque ele deixa de receber.
Ele não recebe, então é uma oportunidade para ele. Então, faz contato com o leiloeiro, levanta as informações, lembre-se sempre, né, o que a gente sempre diz e repete aqui, registre as informações. Então, beleza. O macete, já tem o objetivo, estou monitorando, estou analisando, agora eu vou para a letra C. A letra C é algo muito importante, que é a questão do cálculo. Então, você vai fazer os cálculos, vai determinar um valor. Até esse valor eu estou disposto a pagar. Mais do que isso, não. Por quê? Porque eu tenho 5% da taxa do leiloeiro. É outro estado. Eu vou ter mais aí uns 2, 3 mil reais com frete. Então, já faz contato com os guincheiros. A gente aqui do Arca Leilões, a gente tem parceiros espalhados aí pelo Brasil todo, né? A gente tem um network muito legal. A gente vai disponibilizar para vocês também o contato desses guincheiros que fazem, né, transporte aí a nível de Brasil. Então, faz contato, faz orçamento com um, faz orçamento com outro também, né? Já para você saber quanto que vai custar isso para você. Não deixa para calcular isso depois. Não deixa para colocar na conta, né? Para colocar essa conta na ponta do lápis depois. Faz antes. Por quê? Vai fazer os cálculos para ver se é viável ou não. Utiliza da nossa ferramenta, da nossa calculadora para ver se é viável ou não. Beleza. Vi que é viável, já, né? Já tenho meu objetivo definido, já monitorei, já analisei, já calculei, é viável, é o que eu quero, é o que eu estou procurando. Em se tratando, então, de leilão extrajudicial, o que vai nos interessar é esse carinha aqui, ó. Tranquilidade. Por quê? Principalmente quem está começando no leilão, ele é muito afoito, ele é muito ansioso. E também, além disso, a inexperiência. Pessoas que não têm muita experiência com leilão, pessoas que estão chegando agora, eles vê lá, o leilão é daqui 1 mês, o cara já está dando lance hoje. E isso é, com o perdão da expressão, broxante, porque aquilo acaba aumentando a concorrência. Porque a partir do momento que alguém olha, opa, falta 1 mês e já tem alguém dando lance, aquele lote em questão vira uma boa oportunidade, né, em potencial. É uma boa oportunidade em potencial, porque a pessoa pensa, opa, alguém deve ter analisado o edital. Alguém pode ter feito contato com o leiloeiro, alguém viu as formas de pagamento, então aquilo desperta o interesse em pessoas. Então tenha muita tranquilidade, não saia dando lance com 1 mês antes, 1 semana antes, 15 dias antes, não faça isso. A gente dá essa dica para você, a gente orienta os alunos nesse sentido. Tenham tranquilidade, não saiam dando lance, né, à torto e direito. Vai abrir ali para lance os últimos minutos que são essenciais, que são os minutos derradeiros, como a gente costuma dizer. Então, deixa para dar lance ali nos últimos minutos, vai monitorando. Você já monitorou, você já viu se tem pessoas interessadas. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa começa a dar lance muito antes e aí acaba causando aquelas disputas desnecessárias e você acaba tendo que investir um valor muito maior do que seria necessário se você seguisse, né, o macete. Se você fosse determinando o objetivo, monitorando, analisando, calculando e então tendo essa tranquilidade na hora de dar o lance e deixar para dar o lance só lá nos minutos finais que antecedem. É claro, eu entendo, às vezes você não vai ter tempo para você poder dar o teu lance no horário específico, mas eu já aproveito para falar, muitas plataformas de leiloeiros, elas já permitem o lance programado. Então, dá uma olhada se a plataforma que você quer não tem a possibilidade de lance programado. Só que cuidado, muito cuidado. Eu vi esses dias o relato de um aluno que ele estava lá dando lance e ele fez de propósito, ele sacaneou alguém meio que de propósito, porque ele percebeu que à medida que ele dava um lance, automaticamente já surgia um outro lance em sequência. Provavelmente a outra pessoa queria muito aquele lote e deixou programado. Ele, no relato dele, comentou que deu uns 5 lances consecutivos e viu, né, já de imediato o lance dele sendo vencido já na sequência, né, por um usuário X lá, por um determinado usuário lá, tinha o nome dele, enfim. Então, porque o cara provavelmente programou já para dar lance automático. Então, cuide muito na hora de programar o teu lance, de colocar o teu lance programático, colocar um lance apenas, ou para você determinar um valor de stop. Eu só vou chegar até aqui, até esse valor, você está autorizado a dar lance automaticamente. Então, você vai trabalhar no dia seguinte, vai trabalhar durante o horário ali que vai se encerrar
aquele lote, aquele leilão, né? A primeira praça, a segunda praça, enfim, deixa programado. Se você não consegue, estuda um pouquinho mais, entre em contato com o leiloeiro, vê como é que funciona a plataforma dele. Pode ser que a plataforma aceite lance programado, pode ser que não. Então, são algumas dicas que a gente dá. Então, no leilão judicial, isso é muito importante mesmo. Tenha tranquilidade, porque se você começa a dar lance antes, o outro cara vai começar a dar lance, você vai dar outro, você vai dar outro. Quando vê um bem que era para sair por 35, saiu lá por 50 mil reais. Porque tem toda aquela questão do incremento, já expliquei para vocês o que é o incremento, né? Aquele valor base, né? Que vai subindo ali os lances, né? Porque senão seria inviável fazer um leilão, a pessoa ia ficar subindo de R$1 em R$1. Então, é por isso que tem um incremento lá. Então, dá uma análise no incremento até para você já calcular até que valor ele vai chegar daqui 5 lances. Então, já tem como você prever, né? Trabalhar com essa previsibilidade. Então, à medida que você vai crescendo o conhecimento sobre leilão, você vai pegando essas técnicas, né? Esses macetes aí. Então, fica aí o macete para que você tenha muita tranquilidade na hora de analisar o bem que você quer. E se tratando do leilão extrajudicial, né, aquela técnica que a gente utiliza, que a gente já comentou com vocês em algum outro momento aqui, que é a técnica dos 3 lances. Lembre-se, não é uma verdade absoluta. Use se quiser, e não necessariamente com essa técnica é certeza que você vai arrematar, mas é uma técnica que a gente utiliza. Então, lembra dela? A gente vai dar 3 lances. Um lance no dia que antecede o lote, no dia que antecede a praça, no dia que antecede o leilão. Para quê? Não tem ninguém interessado, vou dar um dia antes, para ver se tem mais gente monitorando. Então eu já sei, putz, eu dei um lance, já em sequência surgiu mais 5. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai trabalhar no dia seguinte, ela não tem tempo para ficar acompanhando, ou ela não sabe que dá para programar um lance. Então ela já vai dar o lance num dia antes, uma semana antes. Então você vai dar o lance ali um dia antes para ver se apareceu alguém interessado, já vai sair 1, 2, 3, 4, 5 pessoas interessadas. Putz, você pensa, cara, já vou ter concorrência, então é algo complicado para mim. Então, beleza. Ou deu, não apareceu ninguém. Maravilha, no dia seguinte terminou o leilão, o bem é teu. Cenário ideal. Então, deu o lance lá para monitorar. Não apareceu ninguém ou apareceu. Nos minutos finais, que está aberto ali, que é o momento final, né, os minutos derradeiros, como a gente costuma dizer. Então, você deu o lance e nisso alguém cobriu. Não deixa para dar um lance já no mesmo dia, lá no dia anterior que você deu, porque alguém cobriu o teu lance. Esquece. Deixa para o dia seguinte, deixa correr o tempo. Se só tiver uma pessoa com lance lá acima do teu, dá o lance só nos segundos finais lá. Lembre-se, né? Tem toda aquela questão da internet, da conexão, se você está usando os dados móveis ou não. Muitas plataformas já trazem essa orientação para que você não deixe para os últimos instantes. Se você tiver com uma internet boa, se você confiar, pode deixar para os últimos segundos. Naquele meu vídeo, até que eu mostrei aquele focus que eu estava disputando, eu deixei ali para os últimos 5 segundos, mas também estava em casa, eu não estava pelo celular. Aquele dia eu estava operando com o computador. Então tem tudo isso, né? Às vezes pode ser que você esteja pelo celular. Então tem essa questão da internet que se deve de colocar também na ponta do lápis se vale a pena ou não. Então beleza, vai monitorando ali e se for necessário, então você vai dar um terceiro lance, porque o cara vai dar, você vai dar um terceiro lance. E é claro, até lá, até isso acontecer, você já fez todos os cálculos necessários, você já sabe até que valor você já está disposto a ir, se vale a pena ou não vale. Porque lembre-se, tem os outros custos, não é somente o custo do valor que vai arrematado, tem as taxas, tem transporte, tem possíveis manutenções, às vezes o carro está muito tempo parado, a bateria pifou, enfim, então pode ter esses outros valores, então tudo isso deve ser considerado. Agora aqui nesse slide aqui, que eu vou mostrar para vocês, a gente tem a nossa calculadora, que a gente vai mostrar para vocês, e também, além de calculadora, vou mostrar ela aqui na prática, vamos lá. Vai estar disponibilizado para vocês. Então, ó, essa aqui é a nossa planilha que a gente desenvolveu aqui no Arca Leilões. Então, ela tem uma área disponibilizada para análise de veículos, análise de imóveis e também para leilões promissores. Já vou falar um pouquinho sobre cada uma. Ó, aqui eu estou, né, na minha tela do computador. Caso você esteja utilizando aplicativo, planilhas e visualizando pelo celular, queira abrir pelo celular essa planilha, sugiro que você clique lá em cima, nos 3 pontinhos que vai aparecer lá no teu celular e clique visualizar no tema claro. Por quê? Daí ele vai ficar exatamente assim, com as mesmas cores aqui e vai ficar mais fácil de você entender. Então é uma dica para quem estiver usando o celular. Se você estiver usando o computador, fatalmente ela vai abrir aqui na mesma cor, do mesmo jeitinho que está aparecendo aqui. Então, beleza, ó. Vou começar aqui, ó. Lista de leilões promissores. É uma planilha que a gente utiliza
para utilizar 3 nichos, né? 3 tipos, né? Essa aqui para veículo, para imóveis e outros, né? Bens em gerais. Então, o que acontece? Aqui geralmente eu costumo colocar uma descrição bem breve dos leilões que eu estou acompanhando. Então, por exemplo, sei lá, aqui eu estava acompanhando um Fiat Uno, exemplo. Eu gosto de colocar cidade, por exemplo, eu estava vendo lá em Mafra, Santa Catarina. Isso aqui é só um lembrete para mim. Data, eu gosto de colocar a data aqui, a data, né, que vai acontecer o leilão, seja a primeira praça ou a segunda praça. E aí eu coloco aqui, vai acontecer no dia 25/6, né? 25/6. Meu Deus, 25/6 de 2024. Eu gosto de colocar. Por quê? Porque daí eu sempre venho e monitoro. Opa, aqui tá aqueles que eu tô monitorando. Então eu sei como é que tá o dia que vai ser, tudo certinho. E aí eu sei, já vou me prevendo aqui para eu ir monitorando e tudo mais. Aqui, ó, o link, o que eu vou lá e faço? Vamos supor que eu achei lá. Leilões judiciais. Aí eu fui lá, achei aqui o lote que eu queria. Não abriu a pasta, maravilha. Não abriu o arquivo. Achei aqui o bem que eu estava procurando, tudo certinho, tal. Usuário não logado. Eita, glória. Vamos ter que abrir mais um aqui, gente. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. De novo, gente? Vou ter que logar? Tem que logar na minha conta? Vamos ver. Vamos abrir um do trabalho aqui. Eu acho que é só aquele leiloeiro ali específico. Aqui, ó. Renato Guedes. Renato Guedes. Então, beleza? Ó, achei aqui, ó. É essa montana aqui, ó. Parcelável que eu quero comprar. Essa montana. Então, beleza, ó. Tá aqui, ó. Eu venho aqui, dou um Ctrl+C, copio o link, volto lá para minha planilha de leilões promissores e colo o link aqui, né? Claro, eu posso formatar aqui, eu posso, né, para quem manja um pouquinho mais, posso editar link, posso colocar aqui só, aqui é o link, não, aqui é como tá escrito, então só vou colocar como link aqui, ó. Link aqui já tá aplicar. Pronto, ó, já está aqui. Eu sei que quando eu quiser ver o bem, eu venho, clico aqui e vou ser redirecionado lá para aquele que eu estava monitorando. Então, é algo que a gente utiliza aqui para a gente poder controlar, né? Então, seja para carro, seja para imóveis, seja para outros bens que a gente acha interessante. Beleza, aqui ó, é para analisar os veículos. Ó, aqui tem uma informação muito interessante. Ó. Preencha as células na cor azul. O que está azul você preenche. Aí as outras aqui você pode alterar se você quiser, principalmente aqui, que são as taxas, né? Você pode alterar. As demais, né? Ou aqui, ó, por exemplo, você pode alterar. Mas via de regra você preencheu o que é azul, ó. Então aqui, ó, valor da arrematação. Então você estava lá analisando essa montana. Então, lance mínimo 12.500, avaliação dela 25.000, 12.500. Então eu vou aqui na planilha e coloco o valor da arrematação que eu comprei por 12.500. Beleza. Já sei que eu comprei por 12.500. Eu sei que a FIP dela consulte a FIP clicando aqui. Olha o que eu já deixei para vocês aqui. Já deixei a tabela FIP aqui. Se você não quiser consultar pela tabela FIP, que você tem que colocar o modelo do carro, tudo certinho, eu já deixei tudo isso. A gente já deixou tudo à mão para você, né? Você vem aqui, vai consultar, vai pesquisar o modelo, o ano, tudo certinho. Você já sabe, você já utilizou. Você pode usar também o outro aqui que a gente orienta para vocês, que é o placa FIP. Placa FIP também é bem interessante para consulta. Só que, é claro, ó, você vai ter que ter entrado aqui no edital, né, para pegar a placa. Então, vai ter que entrar no edital, ver arquivo, e aí pegar as informações da placa do carro. Aqui, ó. F, placa. Placa. Tá aqui. Esse aqui é o caminhão. Não quero o caminhão de coleta de lixo, eu quero a placa da Montana. Cadê a Montana, gente? Aqui, ó. Montana, ó a placa. Posso vir aqui. Enfim, eu acredito que isso daí você já tá fera, já sabe fazer consultas, né? E vai. Formato não corresponde ao exigido. Alguma coisa aqui? Onde é que tá o edital? 94. 9428. 8 aqui, ó. Por isso que não deu certo. Beleza? Copiei errado. Vai pesquisar, tá aqui a Montana, tá aqui o ano, 2018, município, ó, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E tá aqui o valor dela, ó, 27.000. Então, 27.000, beleza? E quanto é que tá lá no... Aqui? 27, ó. Vale mais do que tá aqui, ó. Mais do que o oficial de justiça colocou. Né? Então, mais uma informação interessante. Então, você vai lá na planilha, vai colocar que o valor da FIP é 27 mil. É 27 alguma coisa, né?
27.702. 27.702. 27.702. Beleza. É o valor da FIP. Valor esperado da venda. Ah, sei lá. O que a gente orienta aí? Geralmente 10%, 20% abaixo da FIP, tendo em vista aí, né, ótima margem que você encontra. Então, vamos supor que, pô, eu quero vender por 27, eu quero vender por 22 mil. Vou vender por 22 mil. 22 mil. Beleza, ó, preenchi o que estava em azul. Ó, taxa do leiloeiro, 5%. Seguro garantia. O que é o seguro garantia? Caso você for fazer o carro pelo artigo 895 do CPC, que é aquele que você tem que dar cheque calção, né? A gente tem uma aula exatamente falando sobre a carta garantia. A gente tem aula específica também falando sobre essa forma de pagamento específica do artigo 895, né? São aulas que, diga-se de passagem, estão sempre sendo atualizadas, porque os nossos contatos com as empresas que cedem as cartas garantia, elas acabam mudando de tempo em tempo. Às vezes a gente tem um conhecido lá dentro da empresa, às vezes a gente tem outro, né? Então são aulas que a gente sempre acaba atualizando e para deixar vocês sempre atualizados também. Então, beleza, aqui você vai colocar se você vai ter custo. Vamos supor que você não tem custo, você não vai ter carta garantia porque você está comprando em 48 vezes, você não está comprando com 25% de entrada. Então aqui você deixa 0. Só um exemplo, tá, gente? Estou editando aqui conforme, né, esse exemplo que eu estou dando para vocês. Beleza. Ah, transferência, não vou gastar. IPVA. Aqui você coloca os valores. Ó, então, custos iniciais, 625, que é referente ao leiloeiro. Aqui, ó, manutenção. Ah, não vai ter. Ah, mas vai ter guincho. Eu vou pagar R$ 1.200 de guincho. Beleza. Olha que legal. Ela já te dá aqui, ó, custo de manutenção inicial, mais o valor da arrematação. Já te deu em porcentagem. Olha aqui, ó. Essa operação gerou um lucro de 53,58. Então, você vai ter um lucro aí de 7.675, desde que você venda ele por 22 mil. Lembrando que você pagou 12.500, vendeu por 22 mil, pagou 625 para o leiloeiro, que é, né, 5%, e gastou também 1.200 aí com o guincho. Então, isso aí é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Vocês vêm aqui e preenchem com as informações de vocês. E também a mesma coisa para imóveis. Vocês vão vir aqui, vão colocar o valor da arrematação, o valor venal do imóvel. Então, vocês vão ter que, né, verificar aí qual que é o valor realmente, quanto que realmente de fato vale, o valor esperado, a comissão do leiloeiro. Aqui, ó, também, ó, ITBI, ó. Então, isso daqui, ó, varia de cidade para cidade. Por exemplo, aqui a minha cidade, Canoinhas, é 1%. Eu não sei qual que é o valor aí na tua cidade, você tem que ver. Dá uma pesquisadinha aí, você encontra, até mesmo na internet, ou liga aí em algum cartório de imóvel, alguma coisa, você consegue tirar essa dúvida aí, até para você saber quanto que vai custar, né? Vai ter... Beleza? Custo com oficial, custo com expedição de carta de arrematação, vai ter vou pagar um advogado, quem sabe, para desocupação do imóvel, né? Às vezes imóvel a outra parte acaba lutando um pouco mais, ou sei lá, às vezes eu não tenho tempo para eu ficar vendo esse tipo de coisa, eu quero pegar um advogado para que ele vá lá na casa, entrar na casa para mim, ver como é que tá a questão da desocupação, que ele acompanhe o oficial de justiça, quem sabe você quer transferir a responsabilidade para o advogado, você pode. Daqui você coloca, né, quanto que vai ser. Vou precisar reformar? Vou precisar fazer alguma outra melhoria, alguma outra coisa? Coloca aqui, faz os cálculos, então você consegue ver se vai ser rentável para você ou não, beleza? Mas basicamente você vai preencher as informações em azul. E aqui, leilões promissores, já mostrei para vocês, né? Aí o que acontece? Essa planilha, você não vai poder clicar nela e sair editando. Ela vai estar bloqueada para você. Ela vai estar bloqueada. Então, esteja você pelo celular ou esteja você pelo computador, você não vai ter acesso a essas outras partes aqui, ela vai abrir para você. Deixa eu ver se eu consigo abrir com outro usuário aqui no momento. Acho que não vai dar agora. Então você vai clicar nela, vai abrir ela sim para você. Vai abrir aqui, ó, essa primeira página. Aí você vai clicar em arquivo e vai em fazer uma cópia. Clicou em fazer uma cópia, vai ficar salvo lá no Drive de vocês, né? Caso você tenha Google Drive, enfim, vai ficar salvo lá no Drive. Aí você vai fazer uma cópia e daí a cópia é tua, tá no teu Drive e você consegue sair editando normalmente. Beleza, pessoal? Então, vamos ver se tinha mais alguma coisa para essa aula. Eu creio que não. Então, a gente chegou ao final de mais uma aula. Lembre-se, né? O macete, essa aula já ficou longa.
Então, vamos chegando ao final de mais uma aula. Caso você tenha alguma dúvida, volta, assiste de novo, deixa comentário embaixo ou nos procure. Então, até mais. Vejo você a seguir nas próximas aulas.